bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição o chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo é 11-5052-6622. Nesta edição de Gente que Fala, Dr. Luciano Neves. Prazer tê-lo aqui, Dr. Luciano. Boa tarde, para mim também é um prazer. Espero poder colaborar mais uma vez no programa Gente que Fala, respondendo as perguntas suas e dos ouvintes. Eu até evitei otorrinolaringologista, porque... É um trava-língua. A gente gosta, pode chamar o apelido otorrino, é mais... Isso. Mas um colega veio aqui, um colega teu veio outro dia, quando eu disse otorrino, ele falou otorrinolaringologista. Então... Pode chamar de otorrino que eu acho que fica mais fácil. Eu tenho certeza. Você é presidente da Associação Brasileira de Laringologia e Voz? Isso, da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. Nesse biênio, eu sou presidente até 2018. Academia de Voz? Isso. Nós somos, na verdade, a Academia Brasileira de Laringologia e Voz, ela é um segmento da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia. Sim. Então, é onde os especialistas desta área atuam em prol de pesquisas, promovendo ciência e também promovendo ensino a todos os otorrinos para atuar nessa área, que é uma área muito importante. Também conosco o cirurgião dentista, Dr. Aônio Vieira. Prazer tê-lo aqui, Dr. Aônio. Prazer muito grande, que bom estar com vocês aqui. E aqui, quando eu venho aqui, a gente sempre sai com informações valiosíssimas, né, dos convidados aí do programa. Parabéns para o programa. Doutor Aônio, hoje em dia se fala em implante com muita facilidade, mas implante é uma especialidade, eu posso dizer que é recente? Da década de 80 para cá que ele se consolidou com a técnica do implante ósseo integrado. Temos 40 anos, é pouco tempo. É pouco tempo, uns 40 anos. Dentro da medicina, 40 anos é pouco tempo. Ele já vem sendo... Essa técnica ela foi estudada desde 1960, que inclusive foi um médico ortopedista que desenvolveu a técnica do implante ósseo integrado, que foi o Dr. Branemark. Aí ele fez os testes em animais e levou para a odontologia. Na década de 60 ele começou a utilizar na odontologia. E no Brasil chegou em 1986. E aí, porque antigamente eram feitos outros tipos de implantes agulhados, parafusos de garbate. O brasileiro, ele inova bem, né? Mas com conceito e resultado foi a técnica desse Dr. Branemark. Então, os parafusos eram alguma coisa, tomando uma caneta assim para colocar no cidadão. Nossa. Nem tão grande. Luara se assustou. Que, bem dizer, o implante dentário é uma prótese de raiz. Sim. É simples, é um parafuso de titânio que a técnica do Dr. Branemark... Simples é bom. Simples. Simples é muito bom. É muito simples. Ele é colocado, ele fica sepultado por pelo menos um mês, para não ter contato com as bactérias da boca, e depois a gente coloca a carga. Então foi o desenvolvimento assim no tratamento de superfície desses implantes, de uns tempos para cá, evoluiu muito. Leila Monteiro, prazer tê-la aqui, Leila. É uma honra estar aqui também. Muito obrigada a você e a equipe pelo convite. Você é sexóloga. Sexóloga, eu resumo todas as suas atividades? Não, longe de resumir, não. Eu tenho um mestrado nessa área de terapia sexual. Minha primeira formação é fisioterapia pélvica, né, que engloba a uroginecologia e a urologia. Eu não me arrisquei a falar.
O que você não... A uroginecologia é igual, né? A urigineco, vamos dizer assim, trata toda essa questão ginecológica e a questão urológica junto. E a grande busca aí são as incontinências urinárias, não só as de esforço, mas muito comum hoje no pessoal jovem, que é a incontinência urinária de urgência, né? A bexiga nervosa. E hoje em dia, né, infelizmente, muitos jovens e muitas crianças, jovens que eu digo adolescentes, depois de separação de pai, dificuldade de escola, a tal de enurese noturna que piora nessa época, outono e inverno. Então, a pessoa volta a fazer xixi na cama à noite, às vezes com 12, 13, 14 anos, sim, adolescentes. E a gente trata isso muito bem, não só com essa fisioterapia, mas eu utilizo na minha formação alguns recursos de hipnose. E, às vezes, uma terapia de fala, né? Uma terapia com a família também ajuda bastante. Tua área específica é para mulheres apenas? Quando você fala adolescentes? Eu atendo a família, atendo jovens e não só a mulher nessa área. Muitas vezes atendo o pai, a mãe e o jovem, a criança, a família toda. Também conosco, psicóloga clínica esportiva, Luara Lobo. Que bom tê-la aqui, Luara. Boa tarde, Zancompé. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E... Psicóloga clínica e esportiva. Isso. São dissociadas ou são... A minha formação é psicologia, eu sou psicóloga, e aí eu me especializei, eu fiz aprimoramento e especialização em psicologia esportiva e da atividade física. Quando a gente fala esportiva no Brasil, as pessoas imaginam logo o futebol. O futebol. Quando se fala psicóloga esportiva, sim, futebol, a primeira coisa que se vem é futebol. Sim, não, mas eu tenho muitas outras modalidades, eu estava até aqui comentando com a Ônio, eu trabalho com nadadores, eu trabalho com equipe de pôquer, de hipismo, com ciclistas, triatletas também, então é bem amplo, tem muitas outros esportes. Atleta, praticava natação? Sim, eu era nadadora. Então é mais fácil a identificação com esse segmento no esporte? Foi quando eu entrei, na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz foi com basquete e futsal. Depois que eu fui para a natação, claro que a gente tem a vivência, a experiência com a natação como nadadora, então a gente tem um pouco mais de facilidade, mas a base é a mesma também, o repertório que a gente tem para lidar com as outras modalidades também. Dr. Luciano Neves, nessa época do ano, todo mundo fica preocupado com a voz, né? Todo mundo fica preocupado com a garganta, com a voz. A proximidade é muito grande da preocupação. É realmente comum que eu me preocupe com a voz, tenha mais cuidados no inverno? Eu acho que a preocupação com a voz deve ser o tempo todo. Nós somos seres sociáveis e, para isso acontecer, a voz é o principal mecanismo de comunicação. O que acontece é que no inverno, por essas variações, tanto da temperatura e principalmente nas grandes capitais, variação da umidade e a famosa inversão térmica, onde você tem em volta da cidade um bolsão de poluição, você tende a ter mais problemas, tanto de via aérea superior quanto via aérea inferior. Quando eu falo via aérea superior, os famosos resfriados, dentre eles também tem a gripe, né? Tem as rinossinusites, as faringites e as laringites. A laringe é onde encontram-se as pregas vocais. Então, esse período de outono e inverno, estatisticamente, é mais comum ocorrer essas ocorrências do que primavera e verão. Então, realmente procede essa sua afirmação. E esse clima maravilhoso que nós estamos no mês de junho, mas a questão de 20 dias, no máximo 3 semanas, nós tínhamos 30 graus. E o negócio mudou assim em uma semana. Nós tivemos um dia específico da semana, eu não me lembro qual, que todo mundo saiu de casa com 30 graus. Foi assim, 32 graus, à tarde estava 22. A gente comentou muito isso aqui. Então, 10 graus em 10 horas a queda. E isso tem se acentuado. Quando eu faço essa análise sobre a velocidade dessa redução de temperatura. Então... Não, a afirmação é perfeita. Eu gosto de usar o exemplo de um copo. Se eu pego um copo que está gelado, tirei do freezer e coloquei água quente, é natural que ele vá trincar. Então, esse mesmo processo, guardadas as devidas proporções, acontece conosco. Então, oscilações muito rápidas de temperatura, de umidade,
favorecem com que o meu sistema imunológico fique menos vigilante. E se ele fique menos vigilante, a probabilidade de eu entrar em contato com bactérias e vírus e manifestar doença existe. É muito importante para a população entender que a todo momento eu entro em contato com vírus e bactérias. Só que se o meu sistema imunológico for vigilante, ele estiver imunocompetente, nada vai acontecer. Agora, quando o meu sistema imunológico não tiver êxito nessa situação de controlar esse invasor, aí eu manifesto a doença. Então, essas grandes oscilações, é o efeito cebola, né? Eu saio com vários casacos e vou tirando ao longo do dia. Isso é muito comum. Ou eu entro num ambiente que está muito bem com ar-condicionado, uma temperatura de 20, 19 graus, algumas empresas, e saio na rua com 30 graus para almoçar, por exemplo, e volto logo na sequência. Então, essas situações favorecem ao desencadeamento de inflamações e infecções. Lelá, que trabalha no estúdio da Globo, que a temperatura ali é sempre 19 graus. É sempre fria, né? E é interessante, quando o doutor Luciano falou, às vezes eu sempre levo um casaquinho, porque às vezes está muito calor lá fora e tá frio lá dentro. Agora está o efeito contrário, está frio lá fora, eles colocam o aquecedor mais quente, né? Mas a voz é algo que eu aprendi a cuidar, né? Eu tenho essa voz muito fina e a gente fica encantado com os radialistas, com a sua voz, né? Aquela voz com aquele timbre. Então é algo que vocês que estão nos ouvindo, reservem um espaço para fazer fono, porque é tudo de bom. E o laringo, eu falei para ele, é o médico que eu vou, porque a gente quer de fato estar bem, aquela questão mesmo que a gente não tem hoje em dia desse cuidado, né? A gente vai no médico quando está doente. E, pelo contrário, a gente deveria ir no médico quando está bom, para continuar sendo saudável. Você tem cuidados com a voz nesse teu trabalho de apresentar programas de rádio? Eu comecei a articular, eu vi que eu tinha problema não só de ter uma voz fina e de ter uma facilidade para uma rouquidão, porque como uma boa mulher, eu gosto muito de falar, né? Então a gente não fala só no horário da rádio, você continua falando o tempo inteiro. E aí aproveitando que tem hoje um odontologista aqui, a outra questão de uma voz boa e não cansar a musculatura é ter essa parte odontológica em dia, né? E ter a parte odontológica em dia hoje é muito mais do que só ter os dentes bonitos, mas ter toda essa parte ortopédica da boca funcionando, que para mim não era muito fácil, não. Algo a acrescentar, doutora? Não, é isso aí. O cuidado com a boca, a prevenção é fundamental, né? A parte muscular. E hoje nós temos tratamentos, né, para a parte muscular, com laser, toxina botulínica, fisioterapia. Fisioterapia? Quando também. Ela diz exercícios para... exercícios, massagem, drenagem linfática nos músculos mastigatórios. E o que a higiene bucal tem a ver com memória? Memória saudável? Olha, o cara tem que lembrar todo dia que tem que escovar os dentes. Isso é Essa importante. É a primeira memória que exercita. É bom, né? Tem que escovar os dentes. Isso é um exercício para memória, escovar os dentes, usar o fio dental. Então, esse é um trabalho que foi divulgado agora em maio, bem recente, sobre a influência da bactéria da doença periodontal na memória. Porque já é sabido que 35% dos AVCs e dos infartos do miocárdio são causados por problemas da bactéria da doença periodontal. Inclusive, problemas de glicemia também. A pessoa que tem problema nas gengivas, a taxa de glicemia é bem maior, o índice de açúcar no sangue, justamente devido a essas bactérias. Inclusive, eu trouxe até umas fotos que, se der para colocar, entrar agora ou daqui a pouco, não sei, sobre os ateromas, porque essas bactérias elas acabam indo para a corrente sanguínea e favorecem a formação de ateromas. O que é um ateroma? O ateroma está bem aqui explícito nessa foto. São placas que consistem em bactérias, cálcio, e vários componentes, colesterol, que vai diminuindo a luz do vaso. Ó. É a placa de ateroma. E essa placa de ateroma ela vai diminuindo a luz dos vasos.
os vasos do corpo todo. Então, se forma um trombo, esse trombo ele entope esse vaso e dá um infarto do miocárdio. Ou dá um AVC. Peraí, tudo isso por não escovar, por não escovar os dentes. Não ter uma higiene bucal correta. Por não ter uma higiene bucal correta. Porque essas bactérias a pessoa vai ingerindo e vai para a corrente sanguínea. Quando o senhor é um cirurgião dentista, quando o senhor fala desses cuidados e fala desse ateroma, eu estou querendo localizá-lo na boca. Então, na boca, mas passou da boca. Passou, vai para o organismo todo. E o que acontece? Esse ateroma ele diminui a oxigenação do cérebro. Aí a pessoa, após os 60 anos, foi feito um trabalho que mostrou que as pessoas que participaram da pesquisa que tinham doença periodontal mostraram deficiência na memória, comparado com as pessoas com a gengiva sadia. O tártaro está incluso aí? O tártaro ele é localizado, eu trouxe até uns modelinhos aqui, que às vezes a pessoa tem tártaro, mas... Aqui, ó, mostrando, o tártaro ele fica embaixo da gengiva. Não então, é aparente. Normalmente aparente quando tem. Quando a gente faz por isso que é importante a visita ao cirurgião dentista de 6 em 6 meses. Porque às vezes a pessoa está com o tártaro, ó, ele está embaixo da gengiva e a pessoa não está vendo. Só que esse tártaro aqui, ele inflama todo o tecido ósseo. E as bactérias, são bactérias aqui, perfiromonas, o Actinomyces, essas bactérias são terríveis. E tudo vai para a corrente sanguínea, porque inflama o tecido. E a pessoa tem que ir no profissional, ele faz a higiene, faz a raspagem embaixo da gengiva, né, que a pessoa não vê, e são curetas especiais, ultrassom, para esse tecido aqui voltar à normalidade. Eles são bem jovens, né? Então eles já cresceram num momento em que a higiene bucal é muito divulgada. Hoje, nos dias atuais, esse conceito de higiene bucal é bem divulgado. Graças a programas como vocês que ajudam a fazer essa divulgação. O seu cartão é maravilhoso. O seu cartão é um fio dental, né? Um estojo de fio dental. Mas olhando aí o teu cartão, me lembro que hoje, quando você viaja por a Dutra, que você vai na Dutra, os bares e restaurantes oferecem aquelas maquininhas que vende... Vende até escova de dente. Pequenininha. Mas vende ali para um momento só, né? Fio dental, coloca um fio dental à disposição. Então, isso não existia, esse conceito não havia no Brasil. Hoje já é mais divulgado, né? Agora, a importância do fio dental. A pessoa fez uma higiene, não fez uma alimentação, uma refeição e não fez a higiene, em questão de 4 horas já está sendo formado o tártaro. Então, você vê a importância. Por isso que é importante usar o fio dental após as refeições principais. E tem até maneira correta de se usar, né? Mostrando aqui, olha, passar aqui tem os 2 dedos indicadores, ó, dá uma voltinha em cada dedo indicador. O dedo polegar e os dedos médios dão o direcionamento do fio. Então, pegar esse fio aqui, olha, faz de conta que aqui é a minha boca, trouxe um bocão. Pegar aqui, um dedo leva o fio para dentro da boca e o outro fica fora. Ó. Então, tem que levar o fio até a gengiva, abraçar o dente e puxar para fora. Aí, colocar no outro lado, abraçar o dente e puxar para fora. Isso aí fazer em toda a boca. E depois do fio dental, colocar a escova entre a gengiva e os dentes e fazer o movimento de varredura, pelo menos 5 vezes em cada região. Não então, aquele movimento tradicional que... para cada caso, normalmente, assim, a gente orienta dessa maneira, né? Porque em 4 horas forma-se o tártaro. E formou o primeiro cristal de tártaro, acabou. Aí vão as bactérias em cima e começa o processo. Aí ele vai para debaixo da gengiva e vai se formando. Então, para manter as gengivas sadias, é importante também ir ao profissional. Teve caso, há uns anos atrás, até um artista da Globo que teve um AVC justamente por problema periodontal, porque fizeram levantamento de colesterol, triglicérides, e o problema dele foi decorrente
da doença periodontal que causou o AVC nele. Da má higiene bucal. Da má higiene bucal. Mas isso eles não contaram, não. Não, até foi divulgado e depois foi abafado. Luara. Eu posso fazer uma pergunta, aproveita, curiosidade, sabe por quê? Quando eu nadava, não só eu, até hoje os nadadores, eu percebo que eles têm um acúmulo muito grande de tártaro amarelo, assim, né? Por fora mesmo. Quando eu nadava também, eu tinha muito mais depois que eu parei de treinar. Eu não sei, tem alguma coisa a ver com o produto químico da piscina? Tem e diminui a performance esportiva também, o problema de gengiva. Até isso aí. Agora, o grande problema dos atletas são as barrinhas de cereais que eles comem para poder ter energia para fazer o esporte, né? Então tá mais ligado a isso do que a água da piscina, que muito pelo contrário, tem até o cloro, né, que ajuda até a fazer uma asepsia na boca. Entendi. Mas é a barrinha de cereal que é a grande vilã. Entendi. Então eu atendo atletas lá também no consultório e a gente orienta, você comeu a barrinha, vai passar o fio dental e vai escovar. E dou meu cartãozinho, falou. Porque eles comem na Mas piscina. na piscina não dá, doutor. Não, mas tem que comer e depois ir para a piscina. Eu acho que essa colocação é muito interessante. E só colocar um detalhe a mais. Durante a atividade da natação, a respiração é bucal. Ela deixa de ser nasal. Entendi. Então, a função que o nariz tem de umidificar, filtrar as grandes partículas e aquecer o ar não acontece. Então, a partir do momento que você expira pela boca, não tendo, modifica-se o pH da boca, aumenta ainda mais o que o Dr. Aúnio falou. Então, você tem mudança daquelas bactérias que convivem conosco, as saprófitas, que estão ali. E aí, mudando esse pH e mudando a densidade das bactérias, você vai ter mudança, vai ter periodontite, maior depósito, principalmente nos dentes da frente, que é o que deve acontecer com vocês. Evidente. A partir do momento que você parou de nadar com aquela frequência, porque nós não estamos falando isso de 1, 2 horas, é um nadador contínuo. Isso praticamente sumiu. Sim, porque você voltou a ter o que nós chamamos de uma respiração que é fisiológica, que é a nasal. Você treinava quantas horas por dia? 4 horas, quando não tinha dobra. Quando tinha dobra, dava mais, assim. Treinava de manhã à tarde. A questão de 6 horas de treinamento. Sim, quando sim. você Na fala água, de dobra. sim. Na água, dentro d'água. E ainda a água tem um efeito bom, né? Que não está lá com a gravidade o tempo todo. Quando você perguntou da uroginecologia, tem já algumas pesquisas que os atletas de alta performance evoluem com uma incontinência urinária de esforço, sim, né? As últimas Olimpíadas, vamos ver daqui a pouco, né? Tem muitos atletas que na hora de levantar o peso é xixi, perna abaixo, porque não tem um treino, né? Então treina a musculatura do braço e da perna, mas não treina essa musculatura pélvica, que é músculo estriado igual, né? E aí o que acontece? Toda a sobrecarga em cima do chão do tronco, que é o períneo, o assoalho pélvico. Então, infelizmente, a gente vê muitas atividades, muitos atletas com incontinência urinária bem jovens, Mas 20 na anos. natação não tem esse problema. Não, na natação é uma maravilha. Não, a natação é uma maravilha porque não tem a gravidade, né? Só que tem algumas senhorinhas lá que o médico fala, vai fazer hidroginástica, que já tem, né? Uma tendência, ou já está com a incontinência urinária, já está com a bexiga baixa, não conseguem fazer o exercício que o médico fala, porque entrou na água, relaxa, a água quentinha, essas senhoras têm que sair umas 3 vezes da piscina, porque toda hora o movimento da água começa dá vontade de fazer xixi. Entendi. Então, é mais grave do que a gente imagina. Incontinência urinária não é só das vozinhas lá, né? Mas de pessoas como nós aqui, que de repente muda o tempo, tem o esforço, tem uma água quente e a vontade está iminente. Luara, quando se fala em exercício, todo mundo acha que hoje em dia tem que ir direto para uma academia e já fazer os seus exercícios. E é mais por moda do que por necessidade realmente. Consegue-se conscientizar as pessoas da necessidade e não de... Vai todo mundo em academia hoje e fica naquelas esteiras na porta, quando tem aqueles... O senhor nunca viu isso, né? Mas nunca prestou atenção nisso. Mas as academias, as esteiras que estão próximas daqueles vidros enormes, né? Expostas, são as mais
as mais utilizadas, as mais disputadas, porque aí todo mundo está vendo que a pessoa está ali fazendo exercício, né? Consegue se conscientizar as pessoas da necessidade do exercício? Eu acho assim, desse ponto, a partir do momento que a pessoa começa a fazer uma prática de uma atividade física, independente de ser na academia ou uma corrida, ou ar livre, eu acho que vai muito mais do perfil da pessoa e do que ela está buscando, né, para ela se sentir bem, para o bem-estar, né? O pessoal acha muito que essa parte é sempre pensando na psicologia esportiva, só liga ao alto rendimento, né? Mas eu acho que tem uma questão, na verdade, as pesquisas na área começaram quando o pessoal começou a identificar que tinha uma melhora de ansiedade, de estresse, de controle dessa parte psicológica através da prática de atividade física. E as primeiras pesquisas começaram em cima disso, né? Então, tem uma função importante para as pessoas relacionadas hoje em dia, né? As pessoas ficam muito estressadas, ansiosas, e a atividade física está diretamente relacionada com essas melhoras, né, do bem-estar. A mente e o corpo, eles são juntos. Então, quando a gente trabalha o corpo, a gente libera muita coisa que afeta, né, auxilia a parte psicológica também. E não só de academia, né? Eu acho que eu sempre converso muito com as pessoas. Eu faço É um projeto que eu tenho de brincadeiras de rua, né? A gente começou a fazer na Paulista Aberta, então a gente leva corda, essas brincadeiras de antigamente, de rua, amarelinha, e as pessoas adoram, param para brincar. Pensando eram para as crianças, mas os adultos mesmo, né? E o quanto eles se sentem bem com isso, né? Voltando a ter esse movimento do corpo, né? Uma caminhada é um movimento, sim, mas as pessoas sim. não são incentivadas a caminhar, são incentivadas a ir às academias e usar esteiras e tudo mais. E tanto que as pesquisas mostram que em países que tem pouco sol, são muito frios, o índice de depressão é maior que o nosso, que é um país tropical, por exemplo. E dos fatores disso é que lá eles ficam muito... Quando saem para praticar atividade física, é em ambiente fechado. E uma das vantagens que nós temos é de ter o ar livre, né? Que isso faz com que a gente converse com as pessoas, veja, sei lá, tenha contato, né, com outros seres humanos também, né? Tira aquilo de máquina, assim, então... E usar os parques que nós temos, né, as ruas de lazer, também a vitamina D, né? Do sol. Porque o sol, hoje em dia tem crianças já com falta de vitamina D, porque só faz atividade em ambiente fechado. Então, é importante sair. Muitas vezes, quando eu atendo família, eu falo, pega o seu filho lá pela mão. Quando a gente trata de violência doméstica, é importante essa família saia para a rua para fazer uma atividade física, saia para tomar esse sol, saia para socializar. E é interessante quando a gente começou a levar as cordas, desenhar amarelinha para a Paulista, quando começou a ficar aberta, as famílias paravam, só que os pais ficavam com medo, né? Eles, não, vai cair, é na rua, é no asfalto. Você nunca caiu, né? Você nunca levou um tombo numa escola. As professoras, a criança foi pular o saco e ela caiu. Quando ela caiu, falou assim, não, vai ficar lá, você tá caindo. Não, mas é tirou da brincadeira, sabe? Então, assim, as pessoas estão analfabetas corporais, né? E eu fiquei, meu Deus. É importante até ter esse registro, né? Essa memória de que é importante a gente aprender, inclusive, a cair. Exatamente. Precisa. A gente cai muito na vida, né? Então... Toda quarta-feira, doutor Nelson Letísio. Prazer tê-lo aqui, doutor Letísio. Boa tarde. Como é que está, Zacopé? Tudo em ordem? Tudo em paz. Doutor Letísio, abordar o assunto de hoje, cirurgia íntima feminina, né? O senhor tem um tratamento específico para a parte íntima feminina, doutor Letísio. Como é essa cirurgia? Olha, Zacopé, está ouvindo bem? Sim, sim. Olha, veja, a cirurgia íntima feminina, você tem que fazer algum tipo de abordagem. Você não faz... Vamos começar assim, ó. Basicamente, o que é uma cirurgia íntima feminina? É você fazer uma adequação do pequeno lábio em relação ao grande lábio da vagina. Quando você tem uma hipertrofia, ou seja, um aumento excessivo do pequeno lábio, o pequeno lábio sai para fora do grande lábio. Ele não fica acolhido, entre aspas, pelo grande lábio. Então, fica meio desgracioso do ponto de vista estético e fica pouco funcional
funcional, porque às vezes numa relação sexual o pequeno lábio pode atrapalhar, por ser muito hipertrofiado, ele pode atrapalhar e causar até uma certa dor na paciente, um certo desconforto na paciente. Isso é do ponto de vista fisiológico. Agora, do ponto de vista estético, você sempre tem que pensar que a vagina, ela tem aquele aspecto característico, o grande lábio maior, o pequeno lábio acolhido dentro do grande lábio e com um aspecto normal. Quando ocorre essa inversão do pequeno lábio se extravasar para fora do grande lábio, causa desconforto e até às vezes algum tipo de roupa por exemplo, uma bailarina que usa aqueles colãs, pode até atrapalhar um pouco, ficar meio desgracioso numa dança ou em alguma coisa. Fora isso, Zancopé, você tem a parte interna da vagina, que você tem, vamos dizer assim, um enfraquecimento da musculatura, do elevador do ânus, essas coisas, e você tem um afrouxamento do canal vaginal. Isso já é mais para a parte da ginecologia. Na parte externa, novamente, para a gente, da cirurgia plástica, além de tratarmos o pequeno e o grande lábio com enxertia de gordura, né, ressecção do pequeno lábio, preenchimento do grande lábio, quando às vezes ele está um pouco flácido, um pouco caído, você faz preenchimento com gordura no grande lábio. E você pode fazer também o resurfacing na pele, na mucosa da vagina e na pele ao redor da vagina. Então você faz com que essa pele e essa mucosa fique com um tônus um pouco mais firme um pouco. Então toda aquela região que tem aquele aspecto meio flácido, meio às vezes escurecido, meio, entre aspas, engrundiadinho assim, ele melhora, você tem um aspecto mais interessante. Fora isso, Zancopé, você tem o monte de Vênus, que é a parte superior da vagina, ele pode estar flácido por uma flacidez do abdômen. Então, nesse caso, você pode fazer uma cirurgia de abdômen, abdominoplastia, e você faz com que haja uma tração em toda essa região, tracionando toda a região da virilha e o monte de Vênus, fazendo uma adequação melhor, principalmente com grande perda ponderal e sequela de gravidez, devido à distensão excessiva que ocorre do abdômen durante a gravidez. Isso tudo você tem que examinar caso a caso. Às vezes você tem um monte de Vênus túrgido, firme, porém ele muito projetado. Então, às vezes você faz só uma lipoescultura desse monte de Vênus, adequando toda a região. Então, Zancopé, não existe assim um ponto focado na região, na cirurgia íntima. Você tem que fazer uma avaliação de toda a região e o que a mulher busca. E uma coisa eu digo, Zancopé, 60% das mulheres, isso é uma pesquisa de uma revista inglesa, não comentam nem com o ginecologista que ela se sente desconfortável com essa área. Então é uma pergunta muito pertinente o que vocês fizeram, para que se divulgue para as mulheres, para que se quebre esse tabu, se quebre esse paradigma de que as mulheres não podem mexer nessa área, essa é uma área muito reservada. Não é bem assim, Zancopé, não é bem assim, que as mulheres se sintam mais à vontade para se queixarem dessas áreas, para chegarem para o cirurgião, para o ginecologista e falar: eu não estou satisfeita com essa área. Existem muitas alternativas que dão resultados bastante animadores, viu, Zancopé? Doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, Zancopé. Saúde e paz para todos aí. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência.
Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Este é o Cerrado, e esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira, a psicóloga clínica e esportiva Luara Lobo, o otorrinolaringologista Dr. Luciano Neves, a fisioterapeuta, como é que é? Uroginecológica. Uroginecológica. E sexóloga. Leila Monte. A gente partiu para um intervalo comercial muito rápido, mas o Dr. Nelson Letísio chamou a atenção para, não sei se seria um problema ou o fato das mulheres não se expressarem sobre estes problemas, eu acho que a gente foi muito rápido. Eu acho que é um problema. Quem sabe já podemos fazer um bate-bola ao vivo aqui com o Dr. Nelson. Ele bem colocou que são múltiplas as questões e cada mulher é uma, então teria que fazer uma avaliação física, uma anamnese, ouvir a queixa, a escuta dessa mulher. E o que programas como esse, agora há pouco, o doutor Aônio falou da importância, e como sexóloga, educadora sexual, o que é uma sexóloga? O que é uma sexóloga? Ela vai falar principalmente dessas questões, dessa campanha, trazer esses temas até então tidos como tabu, como uma questão de educação e de saúde. E essa mulher que muitas vezes tem essa queixa e que não reclama, ela passa por quanta repressão, né? Aquela coisa de menina, não põe a mão aí, né? E aí eu acho que é importante sim a gente trazer essa escuta, além da intervenção cirúrgica, de que ela se toque, de que ela aprenda a saber onde é o prazer, que ela sinalize para o parceiro e que a educação dessas novas meninas passem por isso também, né? Dessas mães, as mães, as avós, as tias, enfim, os pais. Hoje em dia tem muitos pais que são pais e mães que escutem essa menina e que não fique uma região tão guardada, tão tabu. Mas, Leila, eu coloco como um paradoxo, porque nós homens temos 2 médicos na vida, eu repito sempre isso, né?
É o pediatra e o geriatra. E nesse intervalo, só se acontecer alguma coisa para eu ir no doutor Luciano, só se tiver um problema muito grave para ir no doutor Aônio. E o conceito que se tem das mulheres que desde cedo são levadas pelas mães e têm um acompanhamento, quando você descreve este fato, parece que elas vão apenas para cumprir uma rotina, não é para expor problemas. Infelizmente, a nossa medicina ela não é da saúde, né? Como médico aqui, a medicina, a gente vê a medicina é da doença. Porque muitas vezes essa menina ela vai no médico, no dentista, ela vem porque ela tem Mas a mulher faz prevenção, o homem não faz. Não, mas ela vai para ver se não tem nada de errado. Então ela vai para fazer um ultrassom de mama, um ultrassom pélvico, transvaginal, não tem nada de errado. Um Papa Nicolau, mas não tem aquele período onde ela fala, olha, minha relação não está muito boa, eu não... ou está doendo, ou não estou sentindo muito prazer, ela não tem esse momento que sai do orgânico, do físico, onde ela consegue falar para aquele médico, e muitas quando chegam, né, o caso do vaginismo, a mulher que não consegue ter relação sexual, por uma rigidez muscular, já é catalogado o vaginismo como uma doença mesmo, né? Ela começou como disfunção, hoje está lá já previsto, inclusive tratamento médico, fisioterápico, psicológico. Fora essas ressalvas, ela vai ver se não tem nada de errado. E ainda há muitas meninas dessas, porque eu recebo essa queixa, chega lá, fala pro médico ou para a médica, não consigo ter relação. Ainda hoje, que o Brasil é grande, né, heterogêneo, tem lugares muito simples, que fala, não, toma uma taça de vinho, relaxa. E essa mulher, ela não consegue. Então, tem isso ainda. Esse é o receituário. Toma lá, porque nós estamos falando de um país muito grande e muito desigual. Sim. Eu sempre observo isso. Que tem muita dor, né? Essa mulher que tem dor por várias questões. Às vezes não é só uma dor no canal, é uma dor pélvica inespecífica. De parte dos adolescentes, não existe uma curiosidade maior nos dias atuais? Nos dias atuais, graças a Deus, sim. Né? Graças a Deus, os pais e as mães, a sociedade estão se falando mais do tema. Hoje, além do menino... Mas os pais, né, pai e mãe, continuam com a mesma atitude de décadas atrás ou são mais esclarecedores? Eu acho que estão mais esclarecidos. A internet está aí. Quando o pai não é esclarecido, esse adolescente ele vai na internet, vem com uma pergunta muito mais elaborada, dá um baile aí nos adultos, o que ajuda muito a trazer o tema para a discussão. Eu sou uma educadora sexual extremamente a favor de que esse tema vá para a igreja, que vá para a sala de aula, porque a partir do 5º ano já tem na parte de ciências o corpo humano. Aparelho genital masculino, feminino e como que se faz ou não faz para engravidar. Matéria de escola. Só que ainda não se tem essa questão. Isso é um corpo e esse é um ser humano que tem sentimento. Então, de misturar afeto com sexualidade. Porque quando nós fazemos uma campanha aí de prevenção, de saúde, todo mundo sabe onde é o preservativo que é comprado, como é colocado. E muitas vezes o que acontece, eu estou com o fio, tem uma relação firme, eu estou ficando já um bom tempo, né, não está nem namorando, então confio na pessoa. Ainda falta esse elo aí da comunicação, né, dessa comunicação em massa, essa comunicação mais assertiva, mais afetuosa, e do pai falar mesmo lá com a menina, tenha na sua bolsa um preservativo, porque ainda vai no médico, mas não, peraí, o menino pode ter o preservativo na carteira, no bolso, mas a menina, o que vai pensar se a minha filha já sair com preservativo? Vai achar que ela já quer dar? Não, vai achar que é uma menina esclarecida, que não vai ficar grávida e não vai pegar uma DST. Então, essa é a dificuldade do campo da sexologia. Doutora Aônio, Jaime do Jardim Bom Filholi pergunta ao senhor sobre a adição do flúor na água servida à população efetivamente contribuiu para reduzir o número de cáries? Reduziu e muito. Na década de 70 ele foi colocado 1 ppm de flúor e eu acompanhei, porque eu me graduei, eu peguei a década de 70 e então eu peguei essa transformação do pessoal antes da água fluoretada e pós-fluoretação das águas. A diminuição foi muito grande. Poderíamos até ter erradicado a cárie dentária no Brasil se tivesse sido feito um trabalho de prevenção, de orientação de prevenção de higiene bucal, porque diminui muito. Então, eu percebo hoje, meus pacientezinhos, que eu atendo crianças também,
crianças que tomam água da rede de abastecimento e crianças que tomam água mineral. Então, chegou até um caso de um menino, eu olhei assim e falei, nossa, perguntei, qual a água que você dá para o seu filho? Eu só dou água tal, uma água chique. Sim. Aí. Eu falei, por isso que teu filho está cheio de cárie. Se tivesse dado água do filtro, ele não ia estar dessa maneira que está hoje. E realmente diminui muito. Tão simples. É tão simples, toma água do filtro. Não vou falar para tomar água da torneira. Apesar de nós termos uma das águas melhores, né? A água muito de São Paulo é muito boa, né? Sem dúvida. Luara, e diminuiu mesmo. Luara, Juliana de Santos nos acompanha através da Rádio Universal lá em Santos. Juliana pergunta a você por que é tão difícil controlar o equilíbrio emocional dos atletas brasileiros. Olha, por exemplo, agora é a primeira vez nas Olimpíadas que nós estamos com uma equipe de psicólogos no COB, né? Então, assim, eu acho que nunca teve uma preocupação em ter um profissional dessa área trabalhando, não no consultório fechado com o atleta, mas tá vendo os treinos, assistindo competição, trabalhando junto com o técnico. Não adianta só um trabalho com o atleta, tem que estar junto no ambiente, assistir treino, competição e ter uma comunicação com os profissionais que trabalham com esse atleta, né? Para ver, de fato, observar o comportamento, o que está acontecendo. Então, eu devo muito ao fato, acho que de um autoconhecimento do atleta estar consciente do funcionamento dele, do técnico também estar consciente do funcionamento, não só emocional desse atleta que afeta o físico, né? Então, eu devo muito a esse cuidado, a esse olhar diferenciado, assim, pro atleta dessa forma, né? Dr. Luciano Carlos de Itaquera pergunta ao senhor sobre a função das amígdalas. Oi, Carlos, tudo bem? Então, as amígdalas, junto com outras estruturas que ficam na região da boca, elas são responsáveis para identificar bactérias, identificar vírus e agressores e estruturar o sistema imunológico. Então, a amígdala, que o nome correto seria tonsila palatina, junto com a adenoide, que é a tonsila faríngea, nós temos também na base da língua. Otorrinolaringologista, o senhor já me põe um monte de nome. Nós gostamos de palavras difíceis. E as tonsilas, elas representam este tecido que vai identificar o agressor. A partir do momento que identifica o agressor, vai chamar as células necessárias para o combate. Então, guardadas as devidas proporções, seria como se fosse um exército e, de acordo com a necessidade, chamaria ou a cavalaria, ou a infantaria, ou os paraquedistas. Então, a amígdala é uma dessas estruturas. E aí vem a grande questão, que talvez não seja a pergunta que a maioria faz. Então, por que vocês a retiram? Por que vocês a retiram em algumas situações? Existem indicações absolutas e indicações relativas. Quando, por exemplo, ela não funciona adequadamente, então ela deixa de ser um exército para ser simplesmente um local que não tem essa produção ou essa sinalização, você as retira. Em casos de obstrução nasal, que a pessoa tem, por exemplo, a apneia do sono e a criança, principalmente, deixa de ter uma respiração nasal, começa a ter uma respiração bucal, nós também fazemos a retirada. Leila, Aparecida da Pompeia, os jovens estão se baseando demais na internet para se informar sobre sexo? Eu acho que é uma forma que a gente não consegue retornar mais, né? Eu participei de um programa recente sobre a questão dos aplicativos, né? Hoje os jovens, e cada vez mais jovens, não é só da nossa geração, que era a geração Google, de buscar informação. Hoje em dia as pessoas, para se relacionarem, né? Principalmente quando saem, eu vi essa informação, achei bastante interessante. As pessoas saem do país ou saem da sua cidade, já coloca lá um aplicativo, né? Pode ser um aplicativo de encontro, pode ser um aplicativo, porque hoje tem aplicativo de relacionamento de todos os tipos, né? Então, de afinidades, parece que um aplicativo que você está num lugar diferente, você vai, estou indo para fora do Brasil, para qualquer lugar, então estou num determinado local, gosto de música, gosto de café, e lá esses cruzamentos você pode encontrar grupos, né? Grupos da sua idade, de faculdade. Então, a internet, ela veio para ficar assim, e aí a dica para essa mãe ou para esse jovem, sempre cuidado, até ter um encontro real, né? Não passar senhas, não acreditar, porque nem sempre é aquela pessoa que está daquele lado, aquilo que a gente está acostumado a falar para os nossos filhos, né? Se a pessoa está conversando há muito tempo com você e não apareceu lá no áudio, né? Então, uma das dicas a pessoa nunca mostrou,
não continua nesse chat, nesse bate-papo, não. Ela tem que aparecer no mínimo 2, 3, 4 vezes, porque aí não engana. Porque é fácil, uma vez coloca alguém lá na frente e diz que é ela. Né? Então, tenha certeza que você está falando de fato com aquela pessoa, não passa todas essas informações. A internet lá, como a informação é um guia, depois certifica se aquelas informações de fato são lá, né? O Dr. Google não dispensa nenhum doutor, né? Importante isso aí. Tem pessoas que jogam lá o resultado do exame e já se automedica ou já se coloca um péssimo prognóstico. Então, consulte sempre o seu médico de confiança. E para os jovens que estão aí, é uma grande ajuda os aplicativos, só que o convívio social ainda é fundamental. Dr. Luciano Neves, o que é a Campanha Nacional da Voz? Então, nós temos no dia 16 de abril de todo ano, nós temos um dia chamado Dia Mundial da Voz, que foi uma iniciativa brasileira. Então, começou pela nossa academia, que tomou tanto êxito que se expandiu para os países latino-americanos e agora já é o Dia Mundial. Então, todo dia 16 nós temos essa campanha que é pautada pelo cuidado da voz, ou seja, é o principal instrumento de comunicação e de socialização. Até os antigos poetas diziam que a voz é o espelho da alma, não dá para você esconder muito ao falar muito, você consegue esconder muito ao falar pouco. Mas o nosso intuito é que este dia é o Dia Mundial da Voz, mas nós temos que lembrar que como utilizamos a voz dioturnamente, é preciso cuidá-la, é preciso manejá-la. Então, as dicas principais são, quando você perceber, ou contigo, ou com algum colega, amigo, conhecido da rua, que ele tem uma rouquidão maior do que um mês, e essa é uma rouquidão que pode ser progressiva ou não, é um sinal de alerta, que vale a pena procurar um especialista. Se está tendo dificuldade para comunicação, alteração diccional, troca língua, troca letras, fica cansado, dói o pescoço quando fala, tem o famoso toda hora um pigarro para fazer uma limpeza, vale a pena. E a nossa ênfase também são com os comunicadores, ou seja, até puxando já o gancho da doutora ao lado, nós temos hoje a internet com uma quantidade enorme de informação. Nunca tivemos tanta informação disponível, mas nós não temos, isso não é igual à educação. Então a educação se faz quando eu seleciono informações e tenho credibilidade do informante. Então, quando eu tenho essas questões, eu preciso observar. Então, rouquidão, eu devo procurar um especialista. Tem alguma atividade que a academia está realizando nessa campanha nacional da voz? Nós fizemos uma campanha belíssima aqui no Parque do Ibirapuera, com presença dos beatboxers, que são aquelas pessoas que fazem com o gestual, bucal, sonoro, vários instrumentos, helicóptero, simulam, tem com os dubladores também. Então, é uma campanha que nós vamos tentar levar ao longo do ano, sempre com acesso, graciosamente como você, de estarmos na mídia divulgando essa questão. Ou seja, observe a sua voz, observe a voz daquele interlocutor. Olha, você está rouco hoje. Quanto tempo está? Estou mais de uns 15, 20 dias. Vale a pena procurar um médico. Por quê? Quando diagnosticado a tempo, o câncer de laringe, que seria uma das enfermidades piores desta região, tem cura de 95% a 98%. Então são números fantásticos. Tem um endereço específico que possa localizá-lo através da internet? Eu costumo sempre passar o site da nossa sociedade, é www.ablv.org.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. E eu que agradeço. Doutor Aônio, além do seu cartão de visita, tem uma forma de localizá-lo mais rápido? O site aonivieira.com.br. E tá lá, tem muitos assuntos, informações, vídeos sobre higiene bucal e sobre odontologia. Esse cartão é ideia tua, doutor Aônio? Olha, não é ideia minha, mas eu aderi a ela. Muito bom. Ele tem um cartão que é o estojo. E o uso. Eu não viajo, sei. Muito bom. Eu também comecei a adquirir este hábito de levar o teu cartão, porque é bom. Como a Lelá diz, o melhor é a fita do que o fio dental. Mas, de qualquer maneira, é muito útil. Grato por ter vindo. Obrigado pela oportunidade. Luara, como a gente localiza você antes da Olimpíada? Tem o site que é www.llobo.com.br. Tem a página no Facebook também, que é L Lobo Psicologia Esportiva.
e o e-mail contato@llobo.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Obrigada a Gente que Fala. vocês. Lelá Monteiro, como eu localizo você além do sexo, imaginação e fantasia? Que ela Que na hora Rádio que é o teu Globo, horário todas do programa? terças e sextas, às 11 da manhã e às 21 horas. Né? Dá para ouvir pela internet, não só pelo rádio, dá para Tem ouvir uma e interação ver. de ouvintes Tem com interação, os ouvintes podem mandar as perguntas tanto pelo WhatsApp como entrar no ar. O site é mais fácil, www.lelamonteiro.com.br, e lá tem todas as redes sociais, Instagram, canal no YouTube, tem o e-book gratuito, entrando no site já dá para entrar. É um e-book sobre saúde sexual masculina, né? Muito se fala para as mulheres, mas acho que pouco se fala para os homens, e nós colocamos a versão eletrônica do E livro. os homens são tão abertos, tão esclarecidos. Então, mas nós colocamos a versão eletrônica para a pessoa poder lá do seu celular, do seu computador, porque geralmente quem tem problema é o amigo, né? Sim, sim. Então, sim. lá do celular, a ninguém gente sempre, com precisa exceção colocar. dos né? que aqui estão, que Então, são... os homens são sempre esclarecidos. Doutora mas Oni, se não abrir a boca, não tem jeito. Nas rodas É uma de forma, masculina, doutor todo Luciano. mundo fala, não, eu tô saindo essa, eu tô pegando aquela, mas ninguém fala, olha, eu tô meio falhando, Não, né? esse é o amigo, Não, é só então, o amigo. Só o amigo aí, do por amigo isso que meu. tem lá o e-book eletrônico para a gente falar da saúde plena do homem. E quando o homem tem uma saúde boa, as mulheres agradecem, a sociedade também. Então, para que vocês gozem de saúde doutora? plena. Um amigo de um amigo meu É que está com esse que problema. está com esse problema. Comigo de maneira nenhuma. Por isso eu não acredito nas pesquisas do Brasil, né? Você Quem sempre mente fala mais isso. é melhor. Exatamente. Você acha que eu vou falar lá que eu estou falhando? Que é isso? Quem está falhando é meu amigo. Não, eu ou que dei uma rapidinha, né? Ou que não desejo, ou senão aquela que a gente escuta muito isso dentro de um sítio terapêutico, dentro de um consultório entre quatro paredes. Socorro, eu desejo todas as mulheres, mas com a minha eu falho. E olha, eu amo e não quero separar dela, mas me ajude a funcionar com ela. Ninguém vai falar isso em público, né? Por isso que tem lá o livro eletrônico. Grato, Lelá. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.